O destaque na função de vereador ou de vereadora vem da sua atuação legislativa, que é propor, discutir, votar leis e também fazer a fiscalização dos atos do Poder Executivo. Só que essa fiscalização não é feita lá no local. Por exemplo, está sendo asfaltada uma rua e aí o vereador vai lá fiscalizar a obra. Isso é conversa fiada. O vereador entende de asfalto tanto quanto eu e você entendemos de física quântica. A fiscalização se dá nos contratos e nos cumprimentos dos prazos. E por que as coisas estão acontecendo em termos técnicos? Vereador não é fiscal de obra para ficar indo na obra ver o que está acontecendo. Lá é um problema da prefeitura, do fiscal de contrato e da empresa contratada. Vereador fiscaliza os dados técnicos. Por isso, a vereadora Gislaine Yamashita tem se destacado, porque tem atuado naquilo que é sua função: debater, discutir, propor leis e fiscalizar os contratos. Aqui em seu gabinete, não só fica evidente qual o posicionamento político da vereadora, com as cores verde e amarela, volta Bolsonaro e abaixo um fora Lula. Não é só por isso que a vereadora Gislaine Yamashita se destaca. Ela se destaca principalmente pela atuação em nível estadual e até nacional, junto a presos políticos pelo 8 de janeiro, lá em Brasília. Tanto na esfera federal quanto estadual e municipal, a vereadora Gislaine Yamashita tem demonstrado profundo conhecimento, e não só porque ela é uma advogada, que é a sua profissão, como também por conhecer das rotinas administrativas dos poderes. Ultimamente, ela foi alvo de um ataque bem direto. Olá, vereadora, como tem passado? Bem, e o senhor? Bom, graças a Deus. Voltou de férias? O que aconteceu? Então, eu saí, foi na Páscoa, eu acho, foi? Isso. Nem me lembro. Isso. Eu saí na Páscoa, né? Por alguns dias, aproveitei o feriado de Páscoa. Como qualquer cidadão, né? Como qualquer outra pessoa. Uma Páscoa que eu já tinha planejado já há muito tempo. Isso é uma rotina que eu e um grupo de amigas nós temos, que todos os anos a gente viaja. E como agora, né, nós não podemos sair a qualquer momento, porque nós temos a nossa responsabilidade dentro da nossa casa, né, e dentro do nosso município. Então, nós remanejamos a nossa viagem para fazer na Páscoa, para não prejudicar a minha agenda aqui dentro da Casa Legislativa. E isso virou motivo de você ser atacada junto com uma secretária municipal também, porque Estávamos juntas, sim, virou. Foi algo assim muito, eu te digo assim, foi incompreensível, foi maldoso, injusto, foi muito maldoso, foi muito injusto, porque muitas vezes, sabe, eles não vê o quanto que a gente trabalha antes disso acontecer, né? Igual hoje é segunda-feira, nós tivemos uma sessão hoje que foi bem acirrada, foi bem difícil, bem longa, mas mesmo assim eu estou aqui ainda trabalhando. Então eu trabalho praticamente não, eu trabalho o dia todo. Qualquer horário eu estou aqui trabalhando, como eu vejo outros colegas também. Assim como também a secretária Tânia, né? Não vê o quanto que ela fica lá até 7 horas da noite, 8 horas da noite, finais de semana. Então, assim, foi muito difícil para mim, viu? Porque foi a primeira vez que eu fui atacada e não esperava. Estranhei. São 2h30 da tarde dessa segunda-feira, conforme a vereadora falou, nós ainda estamos aqui na Câmara Municipal atuando. E é importante notar, principalmente para você que quer ingressar na política, hábitos normais e simples da sua vida pode virar motivo de ataque político. Quem não pode exercer sua profissão durante o período em que é vereador? Jornalista, por exemplo, pode continuar sendo jornalista. Advogado pode continuar sendo advogado. Vendedor pode continuar vendendo.
e, ao mesmo tempo, sendo vereador. A única função que não permite isso é a presidência da Câmara, mas isso é outro assunto. Vereadora, a atual legislatura tem satisfeito as suas expectativas enquanto atuação política no município? Olha, Eli, tem sim, viu? Tem. Nós estamos assim com um grupo de vereadores, tanto da presidência, um grupo que está trabalhando muito. Tá? Eu vejo assim que não tem sábado, não tem domingo, não tem horário, não tem feriado. Eu vejo que os meus colegas estão trabalhando em prol da nossa comunidade, em prol da nossa sociedade. E eu vejo que eles estão muito empenhados. Eu acho que até assim, essa renovação, né, eles viram que nós vimos que a população quer mudança. A população realmente quer um legislativo, ele quer vereadores que realmente trabalhem pela sociedade, né, por Primavera do Leste. E hoje eu vejo assim, ontem mesmo, domingo, tinha um vereador nosso que estava trabalhando, fazendo vídeo, mostrando o que precisa ser arrumado numa BR. Então a gente vê que os vereadores estão empenhados. Vereadora, essa legislatura recebeu um aumento de recursos considerável. Passou de 1,5 milhão no ano passado, mensal, aqui para a Câmara, para 2.334.000. Um aumento de R$ 746.000 por mês. Esse dinheiro nós estamos vendo sendo utilizado para a ampliação de Câmara Municipal, de contratações, de empregos por indicação. A senhora acha que esse seria o procedimento ou o procedimento seria infraestrutura dos serviços oferecidos pela Câmara? Eli, excelente pergunta tua, né? Eu acredito que seria um conjunto de ações. Quando nós chegamos aqui, né, você sabe que eu sou vereadora de primeiro mandato. Quando nós chegamos aqui, o presidente viu que a necessidade de alguns cargos a serem criados dentro da Câmara, até mesmo para atender melhor o vereador, atendendo melhor o vereador, atende também a população. E uma das situações que necessita urgente na Câmara é a questão da reforma. Porque aqui, assim, olha, de verdade, você pode ver o tamanho do meu gabinete, como você disse, cinco vereadores aqui, eu atender 5 pessoas, ficam todo mundo apertado. A questão da energia, das fiações, que toda hora queima um ar-condicionado, a energia que não funciona direito, cai padrão. Então eu vejo que o presidente, ele está empenhado para fazer essa reforma, para deixar a nossa Câmara, para deixar o nosso Legislativo a cara da nossa cidade. Porque quando foi construído, a Câmara ela era um ponto turístico da nossa cidade. E hoje, infelizmente, pelo uso, pelo tempo, então ela está precisando sim de uma reforma. Mas eu vejo que tudo tem que ser alinhado, né? Que tudo tem que ser orçado para que tenha o menor valor possível de gasto, sim, dentro do nosso legislativo. Porque o que nós temos que mais pensar é em atender melhor a nossa população. E que a Câmara, né, seja assim, uma casa de uso do povo. Então, para que isso aconteça, nós temos que passar por uma reforma, sim. Vereador, a importância do trabalho de um parlamentar, ele muitas vezes não se restringe aos limites do município. Sim. A senhora foi empossada recentemente como presidente estadual do maior partido do Brasil hoje, que é o PL, no estado de Mato Grosso. Como a senhora chegou a esse cargo e por que esse cargo lhe foi ofertado? Eli, para mim foi uma grande surpresa, né, quando eu fui convidada para ser a presidente estadual do PL Mulher aqui no nosso estado. Eu não esperava, né, eu não esperava mesmo, porque assim, a gente sempre espera que seja a esposa de um deputado ou então uma deputada, mas eu vi assim que a nossa primeira-dama, minha primeira-dama, Michele Bolsonaro, acho que ela enxergou em mim a questão da luta, né, de estar indo para Brasília durante 1 ano e meio,
toda semana, pegando um ônibus, lutando pelo país. E eu fiz isso de uma forma calada, né? Eu e a minha luta. Indo lá, lutando pelos patriotas, porque eu acredito, né, na inocência daquele povo que foi enganado naquele dia. Então, toda essa luta, né, todo esse caminhar, eu acho que levou a isso. Não, vamos confiar nela, né? O partido, o PL Mulher precisa ser restabelecido no nosso estado. Depois da morte da Amália, nós ficamos assim, como se filhos sem a mãe. Então eu vejo que isso daí fez com que a Michele, né, me desse essa oportunidade, esse voto de confiança, porque infelizmente a Amália, ela deixou uma lacuna para nós ficamos assim sem saber para onde ir, o que fazer. Então eu vejo que a dona Michele viu que eu poderia ajudar o partido nesse momento. E como que a Michele conhecia você? Então, eu tenho, lá em Brasília, eu fico na casa de uma amiga, que é a Maria Amélia Doces, e eu sempre fiquei lá, né? Desde quando iniciou toda a luta, eu fico lá, na casa dela. E a Maria Amélia, ela é muito amiga da Michele. E aí, assim, com as nossas atuações, e aí eu comecei a participar muito dos encontros do PL Mulher do DF. A Bia Kisses também começou a me convidar, e aí eu participando ali, a Michele começou a acompanhar um pouco mais de perto a nossa luta, tanto a Michele como o próprio presidente Bolsonaro. Então, assim, a gente começou a se... eu chegava na casa da Maria Amélia, a dona Michele, o presidente, estava ali, a gente ia tomar o café, eles estavam ali, daí eu ia lá pro diretório do PL, eles estavam ali. Então, assim, a gente começou a se conhecer melhor. E eles começaram a ver de perto a minha luta, porque daí era na Câmara, a gente estava lá o tempo todo na Câmara, brigando, lutando e querendo o posicionamento dos nossos parlamentares, né, da bancada do PL, o próprio Eduardo, né? Então, assim, começou a estreitar essa ligação, né, e eles verem, porque uma coisa o nosso partido tem, é abertura. Sabe? O PL dá muita abertura para a gente, para conversar, para falar o que está acontecendo no Estado. Então, isso daí eu comecei a participar dos congressos e tudo. Então, aí a gente começou a estreitar uma amizade. Em cima disso que a vereadora está falando, o presidente Jair Messias Bolsonaro tem uma estratégia para as eleições de 2026 para enfrentar o poderio imposto pelo STF sobre os outros poderes. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro planejou uma resposta do Legislativo. Como? Elegendo o maior número de parlamentares de direita, tanto no Senado quanto na Câmara. Com esse maior número, as CPIs, os pedidos de investigação sobre a atuação de ministros do STF podem ter celeridade, ao contrário do que acontece hoje. Aí entra a pergunta para a vereadora. Dentro desse projeto de Jair Messias Bolsonaro empoderar mais a direita com maior número de parlamentares, você está inserida? Eli, a minha resposta para você é: eis-me aqui. Eu gostaria muito de estar inserida, sim, dentro desse projeto do nosso presidente Bolsonaro. E falo para você assim, eu tenho conversado muito com o meu presidente Ananias, né, que ele é o responsável pelo nosso partido aqui no estado do Mato Grosso. Eu disse para ele: Ananias, se você falar para mim que é a minha hora para estadual, eu vou. Se ele falar que é a minha hora federal, eu vou. Se ele disser que não, tudo bem, vou continuar fazendo a minha função de vereadora aqui na nossa cidade de Primavera do Leste. Mas eu já posso falar para você de antemão qual é o desejo do meu coração. O meu desejo mesmo, que eu vejo que eu vá fazer melhor, que eu vou fazer maior pelo nosso povo, pela nossa cidade, pelo nosso estado e pelo país, eu gostaria muito de estar na Câmara em Brasília.
Enquanto isso não ocorre, você tem um prefeito para ajudar a administrar a cidade. 130 dias, 4 meses de mandato. Né? Como é que está a gestão do prefeito municipal? Bom, eu sou da base, né? Eu sou Sérgio Manique, sou fiel a ele, né? Fiel à gestão dele. Então eu vejo que, como você disse, estamos há 4 meses. Eu vejo que o nosso prefeito, ele está buscando a todo tempo, né, coordenar melhor, organizar melhor, reorganizar. A gente sabe que uma casa, ela precisa de tempo para essa organização. Eu vejo que o seu Sérgio, ele está buscando a todo tempo. Ele vai para Brasília, ele vai para Cuiabá, porque ele quer fazer o melhor para a nossa cidade. Quem conhece o seu Sérgio sabe que ele quer fazer o melhor e que ele vai fazer o melhor para o Primavera do Leste. É claro que durante o percurso, a gente, muitas vezes, eu vejo que isso é normal. Você acerta numa indicação, você erra numa indicação, mas o principal é você reconstruir, falar, não, vamos para frente, vamos avançar. E eu creio que ele está no caminho correto. Muitas vezes eu não participo das escolhas, né? Porque é do executivo, né? Ele tem autonomia para isso enquanto prefeito, ele é dono da caneta. E pode ser que às vezes eu não entenda, né, algumas escolhas do meu prefeito, mas o meu dever, enquanto presidente do PL municipal, enquanto PL, é apoiar o meu prefeito em qualquer circunstância. Eu tenho que apoiar, eu tenho que blindar o meu prefeito. Dentro de 4 paredes, eu e ele, ali nós podemos falar o que pensamos, mas fora, não. Eu tenho que blindar o meu prefeito e é isso que eu vou fazer. Vereadora Gislaine Yamashita, uma atuação parlamentar como vereadora, como advogada, uma atuação profissional e uma cidadã de Primavera do Leste que nos enche de orgulho. Obrigado, vereadora. Sucesso e felicidades. Eu que agradeço. E eu já vou falar para você, hein? Se der certo o nosso projeto para deputado, quero teu apoio.